Está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, o seguinte: Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, as famílias de hoje estão sendo constantemente ameaçadas. A autoridade paterna fortemente desafiada pelos filhos. Muitos cônjuges não conhecem mais os maravilhosos caminhos da convivência harmoniosa e feliz. A educação dos filhos muitas vezes está sendo entregue aos mestres. Entretanto, com esse procedimento, porta aberta por onde o maligno livremente tem passado e provocado sua habitual destruição, só existe um procedimento eficaz, infalível. Uma vontade que firmemente decide resistir às investidas do inimigo e sua influência maligna na vida familiar. Assim como foi a vontade de Josué, expressa em seu livro, no capítulo 24, versículo 15. E como aconteceu com o jovem Daniel e seus companheiros na Babilônia, conforme registrou o narrador de sua história, no livro que leva o seu nome. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Cabe principalmente ao líder do lar, o sacerdote de Deus, o marido e pai, tomar esta decisão firme, a fim que possa ser também sua decisão, como a de Josué, quando disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Para pensar melhor, servir ao Senhor ou aos deuses, não existe meio termo, nem duas opções. Como podemos colocar isso em prática em nossa família? Quando podemos de fato dizer que nossa família serve ao Senhor? Nossa família servirá ao Senhor quando os nossos relacionamentos familiares foram sustentados pela palavra de Deus. Nós não podemos falar que somos uma bênção na vida do outro quando não o somos primeiramente na vida de nossos entes queridos. Se tentarmos ser uma bênção na vida do nosso próximo, sem o sermos na vida da esposa, do marido, dos filhos, dos irmãos e de nossos pais, somos hipócritas. Hipócritas porque é em nossa casa que revelamos o que realmente nós somos. Se tratamos bem os de fora e não os de nossa família, então não estamos sendo realmente sinceros em nosso tratar, pois certamente há algum interesse particular que desejamos conseguir. Dessa forma, estamos usando o nosso próximo como meio para atingirmos algum fim particular. Estamos pensando em nós mesmos e nos escondendo dentro da aparência de que estamos pensando no outro. Reflita sobre esse conselho de Paulo, sobre a atitude que devemos ter em nossa família, com nossos entes queridos. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E assim ele diz: se alguém não cuida de seus familiares, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Em sua opinião, por que um cristão torna-se pior que um incrédulo, se fizer isso que normalmente faz o incrédulo? Seria possível sermos uma bênção para as pessoas do mundo e sermos uma maldição, ou um tormento, ou um motivo de tristeza para os nossos familiares, sendo, por exemplo, noras semelhantes a mulheres de Esaú? A nossa vida familiar
é o alicerce de nosso testemunho fora de casa, no mundo. Então, uma família onde o marido agride a esposa com palavras e atitudes, uma família onde a esposa não se submete ao marido que a ama, antes o desrespeita e o trata com desprezo, uma família onde os pais provocam os filhos à ira e os tratam com amargura, deixando-os desanimados, uma família onde os filhos desonram os seus pais e rejeitam seu ensino e exemplo. Uma família assim não pode servir a Deus, nem ser luz para as outras famílias, pois vive em hipocrisia. A nossa família servirá ao Senhor quando em família abominarmos as coisas que o desonram. O povo de Israel, ao entrar na terra prometida, se esqueceu de Deus, murmurou contra o Senhor, reclamando de suas bênçãos, o maná e as codornizes, desejando até mesmo voltar ao Egito, renegando completamente os propósitos de Deus para a sua vida. Há muitos que apresentam ao Senhor os seus pedidos, mas com propósitos interesseiros, não de servos. O interesseiro se faz de servo, de humilde, com um único propósito: conseguir as coisas de Deus, conseguir as bênçãos quase sempre financeiras, no mínimo materiais. Os servos quase não têm o que pedir, porque se satisfazem em servir, em ser útil ao outro. O seu maior interesse e sua maior bênção é ser bênção para o outro. A vontade do servo é a vontade de Deus, qualquer que seja ela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando em família renovarmos os votos elevados que glorificam o nome do Senhor. Glorificaremos o nome de Deus quando o nosso viver, o nosso falar, o nosso tratar uns com os outros alegrarem o coração de Deus. Glorificaremos o nome de Deus quando entendermos que nada do que temos ou que somos conseguimos através de nossos próprios esforços, mas porque o nosso Deus nos capacitou para conseguirmos. Então a glória é só dele, o mérito é dele. De nossa parte, só precisa existir gratidão em nosso coração e uma obsessão. Sermos uma bênção na vida do outro, começando pela vida de nossos entes queridos. Nós precisamos orar por nossos familiares, precisamos colocar diante do trono da graça os nossos entes queridos e principalmente aqueles necessitados, e louvemos pelas bênçãos que os outros receberão do Senhor. Oremos também a Deus pedindo sabedoria de como sermos uma bênção na vida de nossos entes queridos. Sejamos objetivos e verdadeiramente cristãos. Apresentemos o nosso motivo de oração e nos apresentemos a Deus para sermos a bênção que Deus deseja entregar a Ele. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.